Eu sou Israel de Carvalho Leite, sou professor e escritor. Hoje vou falar do lugar onde vivo, que é Santa Cruz do Capibaribe. Aqui nasci, aqui me criei. Falar sobre Santa Cruz, sobre a minha vida, esse lugar onde vivo, onde moro, para mim é uma satisfação. Sou natural daqui, de Santa Cruz do Capibaribe. Nasci aqui em 23 de março de 1961. Meu pai, oriundo de Taquaritinga do Norte. Minha mãe, vinda do Caldeirão, ali perto de Caruaru. E aí, casaram e vieram morar aqui, né? E aqui nasci. Eu e mais 8 irmãos meus, aqui em Santa Cruz, né? Nasci em 1961. E como menino, tive a vida aqui como tantos outros nessa cidade. Havia poucas ruas naquele tempo ainda. Fui menino de brincar de rua, brincar no campo, no mato. E desde cedo também me dediquei aos estudos, né? Estudei ali na escola de Erasta, ali na saída da cidade, no bairro Malaquias. E aí fui estudando, estudei no Coronel Luiz Alves, na escola Coronel Luiz Alves. E concluí meu curso na Escola Prazuzinha e concluí meu curso superior na FAFICA, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, que infelizmente hoje está extinta, né? E foi ali também que fiz meu curso de pós-graduação, um curso de pós-graduação em metodologia do ensino superior. E um fato marcante, naquele momento que concluí o curso de pós-graduação, é que nós fizemos uma pesquisa interessante sobre a história de Santa Cruz, nos seus aspectos econômicos, retratando a história da confecção, da sulanca que é produzida aqui em Santa Cruz naquele momento. Então fizemos uma pesquisa interessante, eu e mais 2 colegas também que estavam fazendo um curso superior, o curso de metodologia do ensino superior, o curso de pós-graduação, que foi a Vanísia Maria de Souza, que é ex-secretária de Educação de Santa Cruz, e a colega Lúcia Gomes de Oliveira. Então foi um momento interessante, fizemos um trabalho aprovado, com nota elevada, nota máxima ali naquele momento, e daí surgiu a ideia de a gente escrever aquela monografia de conclusão do curso de pós-graduação. Escrever em formato de livro, que veio a dar este livro aqui interessante, Sulanca, um polo de alta tecnologia em confecções. Para nós é uma satisfação porque esse livro é uma referência para todos aqueles que estudam a história de Santa Cruz. Nós temos a satisfação de ver esse livro como bibliografia de tantas postagens, de tantos livros que já foi produzido aqui na história de Santa Cruz e ele está assentado lá. E isso é bem interessante. Além deste livro que nós escrevemos, produzimos também um livro contando a história da chegada do evangelismo na cidade, no distrito de Poço Fundo, que veio desse livro aqui. Eu e a Vanísia Souza escrevemos esse livro. Queremos trazer à memória, um livro que nós relatamos como foi que o evangelho veio parar aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Trata-se de um escocês, William Forsyth, que saiu lá da Escócia, deixou seu parentesco, deixou sua terra natal e veio para aqui, para o Brasil. Adentrou-se nessas brenhas daqui, vindo de Recife, de Caruaru, adentrou-se nessas brenhas e veio aqui para Poço Fundo, instalar aqui uma sede da igreja evangélica congregacional naquele momento. Então foi ali que surgiu, por volta de 1818, surgiu os primeiros povoamentos de cristãos evangélicos ali em Poço Fundo. Então esse livro narra essa história também. E também trago aqui também, como também um feito que eu fiz interessante, um livro no qual eu retrato o perfil empreendedor dos profissionais de Santa Cruz. São tanta gente boa, tantas famílias que vieram a ser acolhidas por Santa Cruz no seu crescimento econômico, que veio resultar nesse livro interessante, onde eu apresento o perfil empreendedor de tantos comerciantes e empresários que tocaram o progresso e o desenvolvimento da nossa cidade. Foi um momento marcante para a minha história também.
Muito bem, então eu queria aqui destacar um pouco na questão da história da Sulanca, da nossa economia, da confecção. Antes de tudo, eu queria dizer assim que eu acredito muito no potencial do povo de Santa Cruz, da população de Santa Cruz de Caparibe. Hoje, apesar de termos um grande número de pessoas que vieram de fora, atraídos pela geração de emprego, pela geração de renda que a confecção produz, nós temos aí em torno de 70% de gente que vieram de outras regiões, de outros estados, de outras cidades. E tem também o povo originário daqui, que é um povo aguerrido, trabalhador, um povo que tem um potencial incrível, que eu sempre acreditei no potencial do povo Santa Cruz. Isso na área cultural, na área dos esportes. Nós já tivemos outrora um dos maiores São João aqui de Santa Cruz. Nós temos destaques aí no ciclismo e nos demais desportos. Então, Santa Cruz é um celeiro de artistas. Tem vários escritores também, né? Gente que trabalha com o cultural, com o social de Santa Cruz. Então, Santa Cruz é uma riqueza. E aí, pessoal, um fato que é interessantíssimo, que é um fenômeno difícil de se explicar, é a questão de nossa confecção. Como é que uma cidade que outrora, né, a cidade se tornou independente de Taquaritinga, ela era uma vila de Taquaritinga, em 29 de dezembro de 1953. E a cidade, até 1930, 1940, ela vivia essencialmente de atividades agropastoris, entendeu? Vivia de criar animais, de plantar roça, do algodão. Despontou também ali depois uma atividade de alpercatas de couro, não é? E vale salientar que um dos primeiros trabalhos que eu exerci foi fazendo sandália de couro. Na época era o que comandava na economia aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Mas, pessoal, por incrível que pareça, por volta de 1950, 1960, comerciantes daqui da cidade, que ia comercializar fora, na capital, Pernambuco, como Manuel Caboclo, Pedro Diniz, Pedro Diniz, Dedé Moraes, esses três comerciantes são marcantes aqui, porque eles traziam restos de retalhos da capital pernambucana, trazia aqui para Santa Cruz, e as mulheres começavam com esses pedaços de retalho, fazer suas coxas de retalho, fazer as pecinhas, shortzinhos, calções e tal. E aí começou essa movimentação dessa confecção, ainda de forma empírica, bem um material rústico, atrasado, mas começou a se impulsionar. E aí, pessoal, teve-se que com a produção aumentando, então até o pessoal de Recife não mais jogava aquele material fora e nem fornecia gratuitamente, começou até a vender. Alguns comerciantes também vendo aqui que a coisa estava produzindo muito bem, que a coisa estava se desenvolvendo bem, a produção das pecinhas, que os mercadores chegavam por aqui, os mascates, saíam para vender fora, né, trocava aqui por galinhas, por outras coisas, e comprava também essas peças dessa senhora, viajavam para as cidades da região, vendia por lá e quando voltava pagava também essa confecção às costureiras daqui. E a coisa começou a deslanchar de tal forma que depois alguns comerciantes daqui começaram até a viajar para o sudeste do país, principalmente São Paulo, para comprar outros restos de tecido lá para trazer para cá, para ser produzido pelas costureiras bravas guerreiras de Santa Cruz do Capibaribe. Foi quando surgiu aí o nome que hoje está no folclore, está na história, nas raízes da nossa história da confecção, que é o nome Sulanca. Aí se pode dizer, mas e de onde veio esse nome, esse neologismo, como foi criado esse nome? Bem, na época, existem algumas versões que tratam da origem desse nome Sulanca. Na época, como o tecido era comprado em São Paulo, que é sudeste, que muita gente chama de sul, né? Mas é sudeste, então surgiu a ideia de criar o nome Sulanca. Por quê? Porque na época tinha um tecido que eu me lembro ainda, foi uma das primeiras calças que eu usei, calça comprida, que naquele tempo nós usávamos só calças curtas, né?
Calças compridas era para gente mais abastado, que tinha mais dinheiro. Minha primeira calça comprida que eu usei era uma calça marrom, era de elanca. Elanca era um tecido meio viscose, meio elástico, era elanca, era um tecido muito famoso na época, muito usado. Então juntaram, como vinha muita elanca também, para que o pessoal usava muito tecido elanca, aí juntaram o nome de elanca com o sul, de sudeste. Aí deu-se o nome de Sulanca, aquela confecção que estava surgindo naquele momento. Essa é uma das versões da origem do nome Sulanca. Juntou-se o sul do sudeste, esse tecido vinha do sudeste, era São Paulo, então juntou-se o sul com elanca, deram o nome de Sulanca. Essa é uma das versões. Outra versão também que nós registramos no nosso livro é que tinha um posto fiscal aí na entrada da cidade, ali na entrada da cidade, e um sujeito lá vinha com essas peças, algumas peças dessas produzidas de forma rústica no carro. Quando foi abordado pelo fiscal, o fiscal perguntou a ele: olha, o que é que você traz aí? Estava querendo fiscalizar, querendo cobrar imposto, né? Ele disse: não trago nada de importância aqui não, trago um brebote qualquer, é uma Sulanca. Então, essa é uma outra versão também para a origem do nome Sulanca. E também tem outra versão até que considera alguns elementos dessas duas versões e aí tenta se explicar como se deu a origem do termo Sulanca. Então tem todo esse leque. Nós achamos que tem mais uma maior base a questão do sul, que é do sudeste, e a elanca, que deu Sulanca. E essa Sulanca, pessoal, que a início era uma coisa sem valor, uma coisa de pouco valor, de forma muito rústica, de forma muito elementar. Essa Sulanca foi se aperfeiçoando e os comerciantes foram investindo numa melhor qualidade, foram surgindo as primeiras máquinas industriais, porque anteriormente as máquinas eram manuais, eram manufaturas, onde se costurava moendo assim com a mão, entendeu? Depois dessa manufatura, surgiu a máquina de costurar no pé, no motorzinho, no pé. E depois, outra evolução que aconteceu além dessa máquina foi a máquina industrial. Entendeu? Então foi uma evolução já. A máquina industrial passou a produzir 100 vezes mais do que se produzia naquela máquina de manufatura. E teve um comerciante na época, famoso aqui, seu Mauro Feitosa. Que seu Mauro Feitosa trouxe uma máquina industrial de São Paulo, que ele negociava com tecido, ele queria negociar com malha aqui na época. E ele trouxe essa máquina industrial para orientar as costureiras de Santa Cruz como usar a máquina industrial, ele com o objetivo de querer vender também a malha para essas costureiras. Só que as costureiras começaram a treinar na máquina industrial dela, isso foi em 1968. O seu Mauro começou a dar instrução a essas costureiras em casa com aquela máquina industrial que ele trouxe, e depois ele achou por bem que era mais lucroso para ele vender máquina mesmo, e aí começou a trazer máquinas industriais para vender em Santa Cruz. Aí houve um salto grande na produção, começaram a crescer as fábricas. Antes o fabrico, que era um fabrico de fundo de quintal, agora passou a se instalar fábricas mais organizadas, com mais profissionais. Então houve um desenvolvimento incrível da confecção nesse sentido. E aí também a primeira feira surgiu ali por volta de 1969, na Avenida João Francisco Aragão, no início da João Francisco Aragão. Teve até um senhor que era comerciante, chamado Nelson do Ouro, que ele colocou um banquinho ali no início da Avenida João Francisco Aragão e começou a vender suas mercadorias para aquelas pessoas que vinham em Santa Cruz da região. Outras mulheres também começaram na Siqueira Campo botar um banquinho, e aqui aqueles banquinhos começaram a aumentar, a procura começou a aumentar os bancos e se criou a Feira da Sulanca, uma coisa grande que tomou várias ruas da cidade. E uma coisa que destacar é a garra, o empreendedorismo, a força de vontade de trabalhar do povo de Santa Cruz. Porque eles fizeram isso de forma autônoma, voluntária, quase que não teve ajuda de governo, nem municipal, nem estadual naquele momento. Mas a coisa cresceu de vento em popa, tomou várias ruas da cidade. E aí, com o desenvolvimento que essa
confecção adquiriu, a coisa foi de tal forma que Santa Cruz começou a sonhar com um parque de feira mais organizado, onde desse uma melhor acolhida aos compradores, aos nossos clientes que viessem de fora. E aí foi instalado em Santa Cruz do Capibaribe, há uns 15 anos atrás, o Parque de Feira Moda Center Santa Cruz. Caruaru também entrou nessa rota, Toritama, e hoje formamos um grande polo de confecções. Uma coisa que é fantástico, é uma coisa que é um presente para Santa Cruz, essa confecção, porque nós produzimos, nós comercializamos e vendemos para vários estados do país e até para o exterior. Então Santa Cruz hoje é conhecido como capital da moda, capital da sulanca, porque nós produzimos uma produção de qualidade. E aquela peça que de início era uma peça sem valor, era uma sulanca, era uma coisa feita de forma bem precária, hoje conta com profissionais de modelo, de design, de máquinas industriais potentes, possantes, para fazer uma produção de qualidade e aí vender para todo esse país. Santa Cruz é um milagre nesse sentido, é uma história linda e fantástica. E aí nós acolhemos gente de tanta região do país, é uma coisa maravilhosa. É muito bom o fato de estarmos situados numa situação dessa, numa cidade dessa, que tem sido um exemplo para o Brasil e para o mundo. Então é isso, em poucas palavras, o que eu queria deixar registrado da minha experiência de vida aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Muito obrigado. $17 minutos. Olha.